Salve sétimo ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Leandro falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba. Pessoal, vamos dar sequência ao assunto operações envolvendo números inteiros e vamos para a nossa última operação fundamental, porque nós vimos já adição, subtração, multiplicação envolvendo números inteiros. Agora nós vamos ver a divisão, né? Relembrando, né? A última aula. A última aula nossa, a gente viu sobre multiplicação de números inteiros, né? E nós sabemos que a operação inversa da multiplicação é justamente a divisão, tá? Relembrando alguns conceitos de multiplicação, né? No ano passado, quando vocês aprenderam multiplicação de números naturais, né, que eram o zero e os números positivos, né? O que vocês fizeram, né? Quando nós pegávamos a multiplicação envolvendo dois números inteiros, né? Dois fatores que são números inteiros, pessoal, fatores são os componentes da multiplicação e o resultado chama-se produto, né? Nós vimos aqui, vamos pegar um exemplo aqui, que 4 vezes 9 é igual a 36. Perfeito? Como é que vocês faziam para tirar a prova, para ver se estava exato? Né? Você pegava o resultado da multiplicação e dividia por um dos fatores. Ou 9 ou 4. Se eu divido o resultado por um dos fatores, o resultado tem que ser o outro que sobrou. Então aqui, por exemplo, se eu pego 36 e divido por 4, o resultado dá 9, que é o outro fator. Se eu pegar 36 e dividir por 9, o resultado tem que dar 4, que é o outro fator que sobrou, né? Então funcionava assim, né? Se você quisesse conferir se uma divisão estava correta ou não, né? Então o 36 ele é múltiplo de 4 e de 9, né? Porque o 36 é o resultado de uma multiplicação que envolve o número 4. E o 36 é múltiplo de 9 porque é o resultado de uma multiplicação que envolve o número 9, né? E o 4 e o 9, por sua vez, são divisores do número 36. Porque se eu pegar 36 por 4 ou 36 por 9, o resultado vai dar uma divisão exata. Uma divisão que não tem resto, que o resto é zero. Tá? Antes de partir de como fazer a divisão, usando essa mesma ideia aqui dos números naturais, você vai fazer para os números inteiros, né? Eu tenho um produto de dois números negativos, um número negativo, um número positivo e um negativo, um número negativo e um número positivo e dois números positivos. Usando essa mesma ideia aqui desse exemplo aqui, envolvendo números naturais, você vai escrever duas divisões, né? Duas divisões para cada uma das multiplicações. Pause o vídeo, façam esses exemplos e depois você retorna. Tranquilo? Vamos lá. Então, uma vez que a divisão é a operação inversa da multiplicação, no item A aqui, nós temos dois números negativos, né? Como é que você fazia multiplicação de números inteiros, né? Você resolve normalmente a multiplicação, 42 vezes 11, e analisa o sinal, né? Como aqui são sinais iguais, o resultado tem que ser positivo, recapitulando a aula passada, né? Se os sinais são diferentes, o resultado tem que ser negativo, né? Então, se menos 42 vezes menos 11 é igual a 462, então se eu for escrever as duas multiplicações são, eu pego 462, que é o resultado, e divido por cada um dos dois fatores, né? Então, por exemplo, 462 dividido por menos 42, o resultado tem que ser menos 11. Né? E se eu pegar o 462 e dividir por menos 11, o resultado tem que ser menos 42. Tá? Então eu pego o resultado e divido por um fator, o resultado tem que ser o outro que sobrou. Aqui embaixo, ó, item B. Se eu pegar o 17 e multiplicar por menos 72, o resultado tem que ser menos 1224. Propriedade da multiplicação de números inteiros, né? Sinais diferentes, resultado negativo, e resolve a multiplicação normalmente, né?
Usando essa mesma ideia, se eu for escrever duas divisões para essa multiplicação aqui, eu tenho que pegar o menos 1.224, divide por 17, o resultado tem que ser menos 72, né? E se eu pegar o menos 1.224 e dividir por menos 72, o resultado tem que ser 17. Né? O item C, mesma ideia, né? Menos 12 vezes 10. Pessoal, só uma observação, né? Você vai perguntar, pô, professor, por que você, no item B, você colocou parênteses e dentro está o número negativo e no item C você não colocou? Porque no item C, o número negativo é o primeiro número, né? Não há necessidade, é o primeiro número da expressão numérica aqui, então não tem problema, tá? Da igualdade aqui, né? No item B, o menos se você coloca entre parênteses para não confundir com o sinal de multiplicação, tá? Somente por isso, beleza? Então tá explicado por que eu usei, por que se usa parênteses no B e não se usa no C, tá? Então, se eu for escrever uma divisão, duas divisões para essa multiplicação aqui, menos 12 vezes 10 igual a menos 120, então eu pego o resultado, menos 120, e divido por cada um dos fatores, né? Então, menos 120 dividido por 10, o resultado tem que dar menos 12, né? E menos 120 dividido por menos 12, o resultado tem que ser igual a 10. Tranquilo? E o último aqui, ó, são dois números positivos. Dois números positivos. Então é a mesma ideia aqui dos números naturais, né? Menos 15 vezes 27 é igual a 405. Então eu tenho que pegar o resultado, 405, divido por 15, o resultado tem que ser 27. E 405 dividido por 27, o resultado tem que dar 15. Beleza? Por que nós tivemos que fazer esses exemplos? Porque a ideia da divisão é a mesma da multiplicação. Tá? Como assim? Você resolve a divisão normalmente e faz análise de sinais, né? Então, por exemplo, aqui no item A, ó, eu tenho um número positivo, 462, dividido por um número negativo. Ó, sinais diferentes, resolve a divisão normalmente. Como são sinais diferentes, o resultado tem que ser negativo. Tá? Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. 462, que é positivo, dividido por um número negativo que é igual a menos 11, o resultado tem que ser menos 42. Né? No item B, mesma ideia, ó. Menos 1.224 dividido por 17, ó. Um número negativo dividido por um número positivo. O resultado é um número negativo. E faz a divisão normalmente, né? Que vai dar menos 72. Né? Aqui embaixo, ó, menos 1.224 dividido por menos 72. Ó, sinais iguais. Menos dividido por menos dá mais. Tá? Sinais iguais, né? Faz a divisão normalmente. Divido 1.224 por 72. O resultado tem que ser positivo. Beleza? E assim por diante. Tá? No C, ó, tem sinais diferentes. 120 dividido. Menos 120 dividido por 10 dá menos 12. E menos 120 dividido por menos 12, ó, menos dividido menos. Dá mais. Né? Vai dar mais 10. E o item D são dois números positivos, né? Então o resultado tem que ser positivo. Tá bom? Então essas são as conclusões que dá para tirar a respeito da divisão de números inteiros. Né? Pessoal, esse exemplo aqui está na página 15, tá? Tá bem no começo do capítulo, tá? Esses exemplos aqui. Na página 16, tá? Na página 16,
Você vai completar aqui, né? Observe com atenção esses exemplos. Escreva o que é possível afirmar a respeito do sinal do quociente. Pessoal, quociente é o resultado de uma divisão, né? A respeito do sinal do quociente de uma divisão de número positivo por número positivo, né? Qual vai ser o sinal do resultado do quociente? Sinais iguais, né? Sinais iguais, resultado é positivo. Beleza? Divisão de número... embaixo aqui. Divisão de número positivo por número negativo. Sinais diferentes. Então, o sinal do resultado vai ser negativo. Né? Embaixo aqui, o terceiro pontinho aqui, o terceiro parágrafo aqui. Divisão de número negativo por número positivo. Ó, negativo, positivo, sinais diferentes. Então, o resultado tem que ser sinal negativo. E por último, divisão de número negativo por número negativo. Ó, um número negativo dividido outro negativo. Sinais iguais. Resultado positivo. Tá bom? Então, é a regra da divisão. Tá? A regra da divisão é a mesma da multiplicação. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Como fala aqui nesse quadrinho azul. Tá bom? Então eu vou pegar o exemplo aqui embaixo para resolver mentalmente essas divisões usando as regras do sinal do quociente. Né? Então, o item A, ele fala assim, 54 dividido por 9. 54 dividido por menos 9, perdão. Por menos 9. Como você faz? Analisa o sinal, né? Ó, 54 positivo, menos 9, que é negativo, né? Então, o resultado você já sabe que vai dar um sinal negativo. Tá? E você faz a divisão normalmente. 54 dividido por 9 dá 6. Menos 6. Tá? Isso que é o exercício. Né? Quer tirar a prova? Eu pego menos 6, multiplico por menos 9, ó. Menos 6 vezes menos 9, ó. 6 vezes 9, 54. Menos com menos dá mais, então vai dar mais 54. Tirei a prova. Tá? Então está correto. Né? O B. Menos 130 dividido por 10. Ó, sinal negativo dividindo com o sinal positivo. Né? Você faz normalmente a divisão. Qual que é o sinal do resultado? Ó, sinais diferentes. Menos dividido mais, sinal negativo. 130 dividido por 10, 13. Né? E o item C, ó, um número negativo dividindo outro número negativo. Né? Ó, menos dividido menos vai dar mais. Né? Faz a conta normal. 25 dividido por 5 dá 5. Quer tirar a prova do B e do C? Vamos lá. Se eu pegar o menos 13 e multiplicar por 10, 13 vezes 10, 130. Só que o sinal é negativo, sinais diferentes, né? Menos 130. Né? O C, tirar a prova. Mais 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. Só que, ó, mais multiplicado por menos, dá menos. Tá provado aí. Tá bom? Então, a ideia da divisão de números inteiros é a mesma da multiplicação, conforme já expliquei. Tranquilo? Então, uma aulinha curta, tá? Não tem muito o que dizer. Né? Encerramos a parte aqui de operações fundamentais envolvendo números inteiros. Na verdade, encerramos a parte de números inteiros. Né? A próxima aula nós vamos entrar num novo conjunto de números. Tá? O que vocês viram até agora de conjuntos numéricos? Né? Vocês viram o conjunto dos números
naturais, que é representado pela letra N, né? Que começa no 0, 1, 2, 3, 4, vai embora, né? São os números 0 e os números positivos. Isso vocês viram no ano passado, né? Sexto ano. Esse ano vocês começaram a ver o conjunto dos números inteiros, tá? Que são os números que não tem um começo, né? Porque vem lá do menos infinito. Aí vem lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai até o mais infinito, tá? O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Na próxima aula, nós vamos ver um novo conjunto de números. Nós vamos ver um novo conjunto de números que são o conjunto dos números racionais. Números racionais, tá? Racionais não tem nada a ver com um grupo de rap lá, Racionais MC não, tá, galera? É racionais, embora eu seja fã dos caras, tá? Mas racionais, tá? Porque eles podem ser representados através de uma razão, tá? Através de uma fração, né? E é simbolizado pela letra Q. Então, a partir da próxima aula, nós vamos falar a respeito do conjunto dos números racionais. Novo assunto. Tranquilo? Então, se você tiver alguma dificuldade, recomendo que vocês façam a revisão das 4 operações fundamentais, como é que funciona, tá? Da adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, tá? Se necessário, se der tempo, a gente faz a revisão em sala de aula, né, nas aulas virtuais, tranquilo, para que vocês possam fixar esse conteúdo, porque ele é super importante não somente na matemática, mas também em outras disciplinas, como física e química, por exemplo. Beleza? Então, é isso aí. A aula encerra por aqui, a aula mais curta hoje, né? Nos vemos no nosso encontro relativo a essa parte de divisão de números inteiros, nosso encontro, né? Um dos nossos 2 encontros semanais. Beleza? Obrigado pela atenção. Cuide-se e até a próxima. Valeu!